vamos colocar de 5 a 15 minutos antes do seu dia acabar. Então, ó, vou terminar meu dia, minha rotina do dia. Hoje vou encerrar as atividades por hoje. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, como vai ser o meu dia amanhã? Então, palavra como vai ser o meu dia amanhã? Então, você já vai pensar nisso, como vai ser o meu dia amanhã? Você vai pegar lá um pedaço de papel, então você não precisa de nada elaborado, você não precisa de uma agenda, você não precisa de um planner todo bonito, você não precisa de nada disso, você precisa de um pedaço de rascunho para pensar nisso. Então, antes do dia acabar, de 5 a 15 minutos, para pedaço de papel, rascunho, pedacinho de folha e vamos pensar. Quais são os compromissos que eu tenho amanhã? Tati, bom dia. Quais são os compromissos que eu tenho amanhã? Então, primeira pergunta. Amanhã eu tenho um compromisso às 10 da manhã. Eu tenho um compromisso às 10 da noite. Você vai colocar lá todos, você vai listar todos os seus compromissos. Show. Uma coisa que você tem que entender. Vida de empreendedora é a vida que a gente não tem como mensurar muitas coisas. Então a gente tem muitas variáveis, a gente tem cliente que liga no final do dia, no meio do dia, a gente tem coisas que acontecem durante o nosso dia e que às vezes a gente não. O cliente ligou, falou: olha, me atende agora. Você vai largar tudo e vai atender o cliente. Então você precisa estar preparada para essas variáveis. E como que eu preparo isso? Entendendo que você não precisa de uma rotina engessada. O que você precisa é de um roteiro. Então a primeira coisa que você tem que desmistificar, tá? Aquela rotina engessada que o povo apresenta aqui na internet não serve para você. Isso não serve para você. O que serve para você é um roteiro. E o que é esse roteiro? Ele tem que seguir em volta dos seus compromissos. Então, se eu tenho um cliente para atender às 10 da manhã, eu vou atender esse cliente e acabou meu dia? Não. Lembra que você tem que construir o seu eu do futuro? Lembra que você tem que construir aquela mulher bem-sucedida que você quer ser? Então, tudo aquilo que vai acontecer durante o seu dia, durante essa construção, vai acontecer em volta desse compromisso. Então, você vai ter 4 tipos de tarefas na sua rotina, na sua agenda, né? No seu dia a dia. Os seus compromissos, a sua rotina, aquilo que você tem que fazer todos os dias. Você precisa ter os lembretes e você precisa ter as metas, tá? Então, a primeira coisa, quais são os compromissos que eu tenho amanhã? Segunda coisa, qual é a minha rotina? O que eu tenho que fazer todos os dias e que eu não posso deixar de fazer? Então, por exemplo, eu sou responsável pela lição de casa do meu filho. Eu sou responsável pela organização da minha casa. Eu sou responsável pela alimentação da minha casa. Então, tudo isso é rotina. Entendeu? Você pode fazer essa rotina aí, o que for, né? Ela tá dentro da sua rotina, ela precisa ser feita. E muitas vezes a gente confunde isso, e isso vira uma tarefa invisível no nosso dia a dia. Então a gente não percebe que essa rotina tá lá dentro, que a gente tem que fazer, então a gente não mensura tempo para essas coisas. Então você precisa ter o tempo para fazer essa rotina. Então quem vai mensurar isso? Você. Isso faz parte da sua rotina e só você vai poder construir ela. Então veja quanto tempo eu preciso para construir essa rotina. Eu sempre falo sobre dividir em blocos de tempo. Então, esse bloco de tempo eu vou canalizar para a minha casa. Esse bloco de tempo eu vou canalizar para o meu negócio. Esse bloco de tempo eu vou utilizar para captar clientes. Esse bloco de tempo eu vou usar para me dedicar ao meu filho, marido, família. Então, entenda que você precisa organizar os 4 tipos de tarefa e entender que a sua rotina, ela pode ser dividida em blocos de atividades, tá? Então, por quê? Muitas vezes a empreendedora confunde quando tá fazendo uma coisa e quando tá fazendo outra. Eu tô lá fazendo comida e tô atendendo o WhatsApp. E aí você não tá fazendo nenhuma coisa nem outra direito. E aí, eu esqueci de responder o cliente, porque eu abri a mensagem dele no momento que a panela estava queimando. Então, você precisa saber dividir essas coisas, entende? Quando você estiver fazendo uma coisa, faz só aquela coisa. Quando você estiver fazendo a outra coisa, faz só aquela outra coisa. Então, ou seja, quando eu estiver realmente focada no meu negócio, eu vou fazer só o que está referente ao meu negócio. Quando eu estiver focada na minha casa, na minha rotina, na minha família, nas coisas que são importantes para mim, eu vou fazer só isso. Então, por exemplo, quando eu vou no salão de cabeleireiro, eu não vou ficar no celular. Eu vou lá pro salão e vou curtir aquele momento no salão, vou conversar com a manicure, vou conversar com a cabeleireira. É o meu momento. E aí eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu não tô vivendo presente, nem uma coisa nem outra,
tá? Então, 4 tipos de tarefa: compromissos, rotina, o que eu tenho que fazer todos os dias, o que eu tenho na minha rotina amanhã. Então, lembretes, o que eu não posso deixar de fazer, o que é importante que eu faça nesse dia. Então, você anota os lembretes. E as metas. O que são as metas? É aquilo que está me levando para o meu eu do futuro, sabe? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu já vou começar a semana, quero meu tempo de volta novamente. Então, essa é uma jornada que eu faço gratuitamente, que eu dou aulas gratuitas e existem coisas que precisam ser feitas antes dessa jornada acontecer. Então, existem conteúdos que precisam ser criados, existem vídeos que precisam ser feitos para eu anunciar para as pessoas virem conhecer a minha jornada. Então, essas coisas precisam acontecer antes. Então, qual que é o meu objetivo? Colocar a jornada no ar. Quais são as minhas metas? Fazer os vídeos, os conteúdos, convidar as minhas alunas para participarem, gerar conteúdo que interesse a audiência que vai chegar nova aqui no meu canal. Então, tudo isso precisa ser feito antes de acontecer. Então, ou seja, isso são metas. Então, quais são as metas que eu quero alcançar nesse dia? E aí vem a pergunta que eu falei para vocês que eu ia fazer no final, que é a pergunta que você deve se fazer todos os dias para você sentir que você teve um dia produtivo. E a pergunta é: como eu estou me sentindo? Eu dei um passo adiante do meu objetivo? E aí, se você respondeu sim, avancei, ok, dia produtivo, estrelinha para você. Hoje eu não consegui produzir nada. Ou seja, você já tem que fazer a sua rotina do dia seguinte, já focada que amanhã você tem que produzir minimamente o dobro para você sentir que você foi produtiva nesses últimos 2 dias, tá? Então, ou seja, você precisa canalizar a sua energia para planejar o seu dia seguinte. E tá cheio de gente que fala assim: eu não consigo ser produtiva, eu não consigo me organizar, eu não consigo. Claro, porque você tem uma expectativa que nunca vai ser atendida, de que você vai sair do zero organização e planejamento para ser uma pessoa que, nossa, sou a pessoa do planejamento. Não é assim que funciona. Eu até hoje, tem hora que eu me perco, mas faz mais de 8 anos, quase 10 anos que eu estudo gestão de tempo, aplico o que eu aprendo em gestão de tempo e me organizo sempre. Cada semana eu trabalho a melhoria contínua. Então a gente nunca vai ser aquela pessoa organizada, 5 estrelas. Eu sempre falo que não importa o quão boa você é em gestão de tempo, sempre pode melhorar. Sempre vai ter alguma coisa que você vai fazer que vai melhorar a sua gestão de tempo. Isso serve para mim, para você e para o mundo inteiro, tá? Mesmo as pessoas mais produtivas, elas se perdem do processo delas, porque é normal. Nossa mente, ela nos trai, e tudo aquilo que tira a gente da zona de conforto faz a nossa mente ficar confusa. Então é normal, às vezes, quando muda alguma coisa dentro do seu planejamento, você se sente confusa, que você fala: putz, me perdi. E aí é a hora que você tem que reorganizar. Só que quando você tem consciência, você faz isso de uma maneira mais rápida. E se você não tem essa consciência, o que acontece? Você se perde e demora muito mais para conseguir se reorganizar, tá? Então vamos lá. Para você ter uma rotina produtiva, para todos os dias você ser uma pessoa produtiva, o que você precisa ter em mente? Primeiro, que o seu dia começa um dia antes. Segundo, determinar 4 tipos de tarefas na sua agenda. Primeiro, os compromissos. Segundo, a sua rotina. Os compromissos são aquilo que está pré-agendado. A rotina é aquilo que acontece todos os dias. Terceiro, os lembretes, aquilo que precisa ser feito naquele dia e não pode deixar de ser feito. E o quarto, as metas. Então, quais são as suas metas e para te construir aquele eu ideal que você imagina, aquela mulher bem-sucedida que você imagina, tá? Então, sempre no final do dia, a pergunta que não quer calar: o que aconteceu hoje me fez sentir que eu avancei, que eu estou indo para o meu eu ideal que eu quero alcançar? Se a sua resposta for sim, parabéns, você está no caminho certo. Se a sua resposta for não, reorganiza, senta de novo e faz a sua folhinha do dia seguinte, ok?